Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo as análises do Sabadão, hein? Querido Sabadão, chegou aí com 12 jogos que eu separei pra vocês, naquele padrão, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, tá bom? Única coisa que eu peço pra fortalecer aqui esse canal e esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o like se você gostar dos meus palpites e principalmente se ele trouxer algum resultado e ativa também o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Hoje é direto e reto, porque como a grade tá gigantesca eu trago uma análise completa, vai ser sem enrolação, tá? Então bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí desse sabadão. Bom, tropa, vamos lá. Como prometido, eu falei pra vocês que eu ia trazer a planilha dos bilhetes prontos do canal. Até o momento eu tô gravando no dia 11. Então foram 6 greens e 5 reds, tá? A gente tá com menos 0,6 unidades sobre a banca. A gente pegou essa sequência ruim aí de 3 reds seguidos. O bilhete do dia 11 também deu red, o do dia 10 deu red e do dia 9 deu red. Então a gente tava positivo e por causa dessa sequência aí a gente ficou um pouquinho negativo. Estamos com menos 1,50 aí no agressivo. Aqui a porcentagem sobre a banca, tá? Então é um resultado bem tranquilo que no longo prazo ainda a gente consegue recuperar. Não é que a gente vá recuperar, mas é a intenção, tá? Vou sempre tentar trazer as melhores análises para vocês, para que a gente tenha um bom resultado aqui nos bilhetes prontos. Quanto aos palpites da quinta-feira, tá aqui, tá? A grade não estava tão grande, né? Mas a gente tomou praticamente um head em todo o jogo. O jogo da Juventus, que foi o bilhete pronto, a gente foi de ambos levam cartão. Teve 3 cartões para Juventus e nenhum para o Frosinone. Só faltou um cartão para o Frosinone para a gente vencer o bilhete pronto. Foi quase, mas infelizmente deu red. No jogo do Barcelona a gente foi para mais de 3 cartões. Teve exatamente 3, tomamos red na linha exata. Outro red na linha exata foi no jogo do Trabzonspor. A gente foi para mais de 6, teve exatamente 6 escanteios, então tomamos red. E a gente também tomou red no ambos levam cartão no jogo do Galatasaray. É isso aí, direto e reto hoje, sem enrolação, como tem 12 jogos, eu vou tocar a marcha, tá? Vamos acelerar o carro e marcha que marcha. Bora lá. Vamos começar então pela nossa queridinha Premier League aí, rodada 21, o Chelsea enfrentando o Fulham. O Chelsea deu uma melhorada aí na sequência, principalmente jogando em casa. A cotação 1,62 pro Chelsea contra o mod 5,25 ao Fulham. O que a gente pode observar aqui na race? O Chelsea em casa melhorou bastante, como eu falei, 4 vitórias e 1 empate, mais de 1,5 nos últimos 5 jogos. É um jogo que provavelmente pode acontecer o over 1,5. O Fulham fora vem de 4 derrotas e 1 empate. É uma equipe que não vem nada bem. Mais de 1,5 aconteceu na maioria. É uma equipe que está sofrendo bastante gols. Na classificação, se a gente observar, o Chelsea é o 10º, 20 jogos, venceu 8, marcou 34 gols e sofreu 31. Média bem interessante para over 1,5. O Fulham em 13º, 20 jogos, marcou 28 e sofreu 35. Também média muito interessante para over 1,5. Então, para bilhete personalizado vai ser isso aí, sem enrolação, tá? Mais de 1,5, pagando 1,21, fechou? Para quem quiser fazer uma operação simples, de preferência levem pro ao vivo. É quase obrigatório, tá? Para buscar uma vitória seca ao Chelsea pela sequência maravilhosa que eles vêm jogando em casa. A cotação 1,75, dependendo como que eles começarem o jogo, vale a pena a gente pegar essa cotação. Fechou? Para escanteios, o Chelsea tem uma média de 6,2 e o Fulham 3,4. Aqui eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o Chelsea 2,2 e o Fulham 2 na média. Como o juiz tem uma média de 4,5 cartões por partida, eu vou para mais de 2. Tá? Mais de 2 ou então ambos levam cartão para quem quiser fazer. Ou mais de 2, ou ambos levam, beleza? Nosso próximo jogo já é pela La Liga, pela rodada número 20, às 10 horas da manhã, o Las Palmas enfrenta o Villarreal. Odd 2,50 pro Las Palmas contra o mod 2,80 ao Villarreal. Aqui, tropa, é o seguinte, o Villarreal vem sofrendo muitos gols. Se a gente observar na classificação, é uma equipe que tá lá embaixo, o Las Palmas também não vem muito bem, tá em 10º, 19 jogos, venceu 7, marcou 16 gols apenas e sofreu 17. É um time com uma média baixa de gols marcados e gols sofridos. O Villarreal em 13º, 19 jogos, marcou 27 e sofreu 38. É aqui que morre o perigo, tá? Por que eu tô falando que aqui morre o perigo? Porque eu tô pensando em fazer um menos de 3,5. Principalmente pelo fator do Villarreal jogar fora de casa. A maioria dos cenários ali do Las Palmas em casa deu menos de 3,5. É uma equipe que, pela média aqui, não faz tantos gols e também não leva. Então, muito provavelmente, o menos de 3,5 vai acontecer. Caso saia um gol logo nos primeiros minutos, vocês abordem um under, tá? Por causa desse cenário aqui do Villarreal sofrer bastante gols. Se a gente observar o Las Palmas em casa, ó, menos de 3,5 nos últimos 5 jogos. O Villarreal fora em 2 de 5, o menos de 3,5 aconteceu. Eu vou aceitar esse risco, tá? Vou trabalhar aqui um under menos de 3,5. É melhor do que pegar over. Menos de 3,5 pagando 1,33, tá? Um bilhete personalizado bacana, eu vou fazer. Para escanteios, o Las Palmas tem uma média de 4,6 e o Villarreal 4,8.
outro jogo que eu vou para mais de 7 escanteios. Para cartões, o Las Palmas 2.1 e o Vila Real 2.7. Aqui eu vou para mais de 3 cartões. Veja um jogo aí faltoso para mais de 3. Vamos dar um pulinho agora na Série A da Itália. A Napoli enfrenta o Salernitana às 11 horas da manhã pela rodada número 20. Aqui é o seguinte, a Napoli é 1,33, não vem jogando tão bem assim, mas perto do Salernitana é um futebol muito melhor. O Salernitana é um dos últimos colocados, se não o último, tá? Eu acho que é o último colocado. Eles estão aqui em último colocado, tá? 19 jogos, venceram só 2, marcaram 16 gols apenas e sofreram 38. Já a Napoli vem em nono, 19 jogos, venceram 8, marcaram 28 gols em 19 e sofreram 24. Aqui o que eu vou indicar? Eu vou trabalhar um mais de 1,5 porque é um mandante favorito aí jogando em casa, certo? Então a Napoli acredito que possa marcar 2 gols ou mais. Se a gente observar o mais de 1,5 da Napoli em casa, aconteceu em 4 de 5 jogos. Do Salernitana fora, o mais de 1,5 também na maioria, em 4 de 5. Então não tem como eu indicar um cenário under aqui desse jeito aqui que vai ser o jogo, tá? Então eu espero que seja um jogo para over goals. Deixa eu só olhar também no desempenho total, para não falar bobagem para vocês. O mais de 1,5 nos últimos 4 confrontos diretos. É o que eu trabalharia, tá? Mais de 1,5. Quem não quer pegar a vitória seca a Napoli a 1,33, pega, mas eu prefiro pegar gols, tá? O mais de 1,5 pagando 1,19. Para bilhete personalizado vai ser isso daí. Para escanteios, a Napoli tem uma média de 7,7 e o Salernitana 3,1. Aqui nesse jogo eu vou para mais de 7 escanteios também. Para cartões, a Napoli 2,2 e o Salernitana 2 na média. Aqui eu vou para menos de 8. Eu acredito, tá? Que possa acontecer menos de 8 cartões, eu vou me arriscar. Vamos agora dar um pulinho na Bundesliga. A gente tá indo de campeonato para campeonato, né? Daqui a pouco vai ter outros jogos dessas competições, tá, tropa? Fica tranquilo, mas é que eu tô indo pelo horário. O pessoal gosta que eu vá pelo horário aí, então por isso que eu tô seguindo o roteiro, tá? O Augsburg enfrentando o Bayer Leverkusen, rodada 17, jogo às 11h30. Odd 5,25 pro Augsburg contra uma odd 1,50 ao Bayer Leverkusen. Aqui, tropa, o Augsburg é uma equipe que vem marcando na maioria dos jogos em casa. Tá? Se a gente observar, eles vêm de 3 vitórias e 2 empates. Pode dar um trabalho pro Bayer Leverkusen? Pode, mas o Bayer Leverkusen é o favorito mesmo jogando fora de casa, pelo futebol surreal que eles vêm apresentando, tá? Um futebol muito bom, muito consistente, eles vêm de 4 vitórias fora e um empate. Melhor cenário aqui, eu quero ver gols, eu imagino que seja jogo para mais de 1,5 aqui também. Em 4 de 5 jogos do Bayer Leverkusen fora, aconteceu mais de 1,5, do Augsburg em casa. Todos eles, ambas marcam, é um cenário que muito provavelmente pode acontecer, tá? Vocês podem ficar ligados nesse ambas marcam, porque como eu falei, o Augsburg pode dar um certo trabalho para o Bayer Leverkusen. Vamos olhar a classificação. O Bayer Leverkusen aqui em primeiro, 16 jogos, venceu 13, marcou 46 gols em 16 e sofreu 12 gols. Sistema defensivo deles bem bom e o sistema ofensivo eu nem preciso falar, né? Já aqui o Augsburg em 11º, 16 jogos, venceu só 4, marcou 24 gols e sofreu 31. Pode ver, ó, a média de gols do Augsburg é uma média bacana. O ambas marcam se confirma mais ainda. Tá? Vamos lá, mais de 1,5 para bilhete personalizado, pagando 1,18, dá pra gente montar alguma coisa bacaninha numa tripla ou dupla em outros jogos. E para quem quiser se arriscar, eu vou fazer ou ambas marcam, para quem quiser pegar, ó, de 1,67. E quem quiser levar pro ao vivo para talvez buscar uma vitória seca ao Bayer Leverkusen, pagando 1,50, pode fazer também, vai ser a indicação aí para vitória seca ao Leverkusen, beleza? Para escanteios, o Augsburg tem uma média de 3,8 e o Bayer Leverkusen 4,4. Aqui eu vou para mais de 6 escanteios no jogo. Para cartões, o Augsburg 2,3 e o Bayer Leverkusen 2 na média. Eu vou para menos de 7 porque o juiz tem uma média de 4,2. Então, como a média do juiz não é tão alta e a média das equipes também não, eu acredito que o menos de 7 possa acontecer, tá? Vamos continuar na Bundesliga aí, porque o Freiburg enfrenta o União Berlim, mesmo horário do jogo anterior, às 11h30, pela rodada 17 também. Odd 2,05 ao Freiburg contra uma odd 3,50 ao União Berlim. Eu vou dizer para vocês, tá? Essa cotação ao Freiburg, para mim, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente trabalhar essa vitória seca. Por quê? Olha o desempenho do Freiburg em casa. Vem aqui de 3 vitórias e 2 empates. Olha o desempenho do União Berlim fora. 3 derrotas e 2 empates. Então aqui um cenário que me atrai muito é essa vitória seca ao Freiburg a 2,05. Tá numa odd que para mim tá muito, mas muito bacana. Léo, vou estourar a boca do balão? Não, vai seguir gestão, vai ter cautela, porque tudo pode acontecer. O Freiburg pode empatar ou perder o jogo também, tá? Mas pela essa cotação, para mim vale o risco e tem um valor. Para quem não quiser pegar talvez essa vitória seca, o mais de 1,5 provavelmente vai acontecer. Na maioria dos jogos em casa do Freiburg aconteceu nos últimos 5. Do União Berlim fora, na maioria também, tá? Nos últimos 4 de 5 aconteceu.
então mais de 1,5 é um cenário que também me agrada. Pagando 1,33, eu vou falar para vocês, para mim tá bacana, tá? Vou indicar isso aqui para vocês para bilhete personalizado. Quem quiser, vai na vitória seca daí ao Bayer Leverkusen, tá? Ou então até uma dupla chance, pagando 1,33, praticamente a mesma cotação do mais de 1,5, empate anula pagando 1,50. Vai critério de vocês, tá? Mas eu vou indicar a vitória seca ao Freiburg pagando 2,05. Para escanteios, o Freiburg tem uma média de 6,2 e o Union Berlin 3,9. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Já para cartões, o Freiburg 1,5 e o Union Berlin 1,9. O juiz, tropa, tem uma média de 4,7. Então é uma média aí que eu acredito que aconteça mais de 2 cartões, tá? Mais de 2 cartões eu acredito que possa acontecer, vai ser indicação do bruxo para vocês. Quem não quiser, quer ir pro under, vai para menos de 7 daí, beleza? Continuando pela Bundesliga, mesmo horário aí, o Mainz enfrentando o Wolfsburg. Jogo aí com a cotação 2,20 ao Mainz contra o mod 3,25 ao Wolves. Aqui o cenário já muda do over pro under, tá? Vocês já vão entender o porquê. São duas equipes que não vêm produzindo muitos gols nos últimos jogos. Se a gente observar o Mainz em casa, eles vêm de uma má sequência, 4 derrotas e uma vitória, menos de 3,5 nos últimos 4 de 5 jogos aconteceu. Do Wolves fora, menos de 3,5 em 2 de 5, e é uma equipe que também não vem tão bem. Vem aqui de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. Vamos observar aqui a média de gols. O Wolves em 10º, 16 jogos, marcou 20 gols apenas em 16 jogos e sofreu 27. É aquilo que eu falei, tá? O menos de 3,5 pode acontecer, principalmente porque o Wolves é o 10º, vai jogar fora de casa. O Mainz aqui em 16º, 16 jogos, só venceu 1, marcou 13 gols e sofreu 28. Aqui praticamente tem uma média de 2 gols sofridos por partida, tá? Mas eu não acho que vai ser um jogo para muitos gols. Eu trabalharia aqui o menos de 3,5. Sem contar, vou até mostrar o total, para vocês não acharem que eu tô louco. Menos de 3,5 aqui, ó, em 3 de 5 jogos. Tá? Pode ser que aconteça. Léo, eu quero fazer um mais de 1,5. Faz, mas pelo cenário de média de gols das equipes, eu, Léo Freitas, na minha análise, não vale o risco. Eu prefiro trabalhar o menos de 3,5, que tá com uma cotação mais atrativa. Tá? O mais de 1,5 aí, ó, 1,30, e o menos de 3,5 tá pagando 1,37. Eu, Léo Freitas, tá? Prefiro pegar o menos de 3,5. Léo, não quero fazer. Cara, então vai no mais de 1,5, seja feliz, espero que dê green também, porque para dar head, para mim, teria que sofrer mais de 3 gols, e o mais de 1,5 tem que dar 2 gols ou mais. Então, no final, todo mundo pode sair feliz, desde que não passe do mais de 3,5, se Deus quiser, tá? Para escanteios aí, o Mainz tem uma média de 5,5 e o Wolves 5 na média. Jogo para mais de 7 escanteios. Para cartões, o Mainz 2,7 e o Wolves 2,4. Eu vou para menos de 7 cartões porque o juiz tem uma média de 3,9. Não é uma média muito alta, eu acredito no jogo para under 7 cartões. Vamos continuar aqui pela Bundesliga, mesmo horário, o RB Leipzig enfrenta o Eintracht Frankfurt, cotação 1,44 ao RB Leipzig contra o mod 7,50 ao Eintracht Frankfurt. O que estão fazendo com o meu Frankfurt, hein, tropa? Estão acabando com o meu time, cara. Gosto muito do Eintracht Frankfurt, mas ultimamente tá jogando mal pra caramba. O RB Leipzig com essa cotação tem tudo para vencer. Se a gente observar em casa, eles, ó, vem de uma boa sequência, 5 vitórias. O Eintracht Frankfurt fora vem de 4 derrotas e um empate, não vem muito bem. O mais de 1,5, muito provável que aconteça, aconteceu nos últimos 5 jogos do Eintracht Frankfurt fora de casa, mas um cenário que também talvez vale o risco é o menos de 4,5. Nos últimos 5 jogos do Eintracht Frankfurt aconteceu, do RB Leipzig em casa, na maioria também, ó, menos de 4,5 em todos os últimos 5 jogos, e o mais de 1,5 em 4 de 5. Por que eu tô falando em under goals se o favorito vai jogar em casa contra uma equipe que não vem tão bem? Porque na média de gols, se a gente olhar a média aqui, ó, é uma média que vale o risco a gente ir pro menos de 4,5, tá? Por quê? Ó, o RB Leipzig tá em quarto, 16 jogos, marcou 38 gols e sofreu 17 apenas. Já o Frankfurt em sexto, 16 jogos, marcou 26 e sofreu 20. Não é uma equipe que tá sofrendo muitos gols. Em 16 jogos, tá sofrendo praticamente um gol por partida. Sem contar no cenário seguinte, em confrontos diretos é equilibrado, tá? Ó, pode ver. Nos últimos 2, o menos de 4,5 bateu. Nos últimos 2 também o mais de 1,5 aconteceu, para quem quiser fazer. Vamos olhar a cotação. O que tiver pagando mais eu vou. Pagando 1,5 para mais de 1,5, 1,17. É uma odd que para mim não vale a pena, tá? O mais de 2,5 já vai para 1,53. 1,53 já é uma operação simples, tá? Eu prefiro pegar o menos de 4,5. É uma linha alta. Se sair gol relâmpago no início do jogo, vocês podem abortar. Então é um método que dá para vocês fecharem a posição tranquilamente. Menos de 4,5 pagando 1,25.
eu vou aceitar o risco, eu, Léo Freitas, vou aceitar o risco na minha banca e vou fazer. Façam se vocês sentiram a mesma confiança que eu, beleza? Para escanteios, o RB Leipzig tem uma média de 5.9 e o Eintracht Frankfurt 4.9. Eu vou para menos de 13 cantos no jogo. Para cartões, o RB Leipzig 1.8 e o Eintracht Frankfurt 1.3. Aqui eu vou de ambos levam cartão, porque o juiz tem uma média de 4.4. Então acho que um cartão de cada lado pode acontecer. E pra gente finalizar aí o nosso último jogo da Bundesliga, o Darmstadt enfrenta aí o Borussia Dortmund. Cotação 5,25 ao Darmstadt contra uma odd de 1,53 ao Dortmund. Esse jogo não é às 11h30 não, tá? É às 14h30, já é no período da tarde. O que eu vou indicar aqui pra vocês, tá, tropa? Dois cenários. O Dortmund tem tudo pra vencer, porque é uma equipe fraca que é o Darmstadt. Eles vêm apanhando bastante, eles vêm de 4 derrotas e um empate. Já o Dortmund fora não vem tão bem, é verdade, mas tá numa posição da classificação muito melhor. E é um time que pode sim demonstrar uma superioridade nesse jogo. Eles vêm de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Olha aqui a classificação. O Dortmund está em quinto, 16 jogos, venceu 7, empatou 6 e só perdeu 3. Marcou 30 gols em 16 jogos e sofreu 25. Já o Darmstadt está aqui ó, em último colocado, 16 jogos, só venceu 2, marcou 20 gols e sofreu 41. Não tem jeito, tá? Eu sou obrigado a trabalhar alguma coisa a favor do Dortmund. O que eu vou indicar para vocês? Para dar uma garantia, tá? Garantia não existe, né? Mas vamos lá. Empate anula, pagando 1,24 na Betano. E para quem quiser levar para ao vivo ou até no pré-live e arriscar um pouco mais, ó, de 1,57 para a vitória do Dortmund. Dois cenários aí para esse jogo, beleza? Para escanteios, o Darmstadt tem uma média de 4,3 e o Dortmund 4,3 também. Jogo para mim que pode acontecer mais de 7 escanteios. Já para cartões, o Darmstadt 2.4 e o Borussia Dortmund 1.9. Aqui eu vou para menos de 7 cartões porque o juiz tem uma média de 3.2. É uma média baixíssima. Então eu vou para menos 7. Vamos voltar para a La Liga então, porque o Atlético Bilbao enfrenta o Real Sociedade. Jogo às 14h30 também. Aqui tem um certo ar de equilíbrio, tá? Cotação 2 para o Atlético Bilbao contra o Real Sociedade a 3,80. A cotação está favorita ao Atlético Bilbao, mas o Real Sociedade, minha tropa, é uma equipe que vem sofrendo pouquíssimos gols. Se a gente observar nos últimos jogos do Real Sociedade fora, ó, é convincente. Eles vêm de 3 vitórias e 2 empates e não sofreram gol nos últimos 5. Por incrível que pareça, tá? Eles não sofreram gol nos últimos 5 jogos. Ah, Léo, são adversários mais fracos. É verdade, a gente tem que levar isso aqui em consideração. Mas o menos de 3,5, ele me atrai. Vou dizer pra vocês, nos últimos 5 não bateu. Bateu no caso, né? O Atlético Bilbao, dos últimos 5 jogos, vem bem em casa também, 4 vitórias e um empate. O menos de 3,5 aconteceu nos últimos 2. Pegou uma equipe semelhante ao Real Sociedade, que é o Las Palmas. Tá? No momento atual tem um futebol um pouco parecido. O menos de 3,5 aqui tem um certo valor. Tá? Deixa eu até olhar no total. A maioria dos jogos, hein? 3 de 5, menos de 3,5 bateu. Deixa eu só observar a média de gols para não falar bobagem para vocês. O Atlético Bilbao está em quarto, 19 jogos, marcou 36 e sofreu 19. Tem uma média de gols marcados interessante. Já o Real Sociedade em sexto, 19 jogos, marcou 30 e sofreu 19. É aquilo que eu falei, praticamente um gol por jogo se for tirar a média. Eu vou pro under, tá? Ainda mais porque as equipes estão próximas na classificação. Um jogo importante, menos de 3,5 pode acontecer. Pagando quanto? 1,26, bilhete personalizado, é isso aí. Para escanteios, o Atlético Bilbao tem uma média de 6 cantos e o Real Sociedade 4,7. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o Atlético Bilbao 2,2 e o Real Sociedade 2 na média. Aqui eu vou para mais de 3 cartões na partida. Vamos voltar para a Premier League, porque o Newcastle enfrenta aí o Manchester City. Newcastle, em 14h30, horário de Brasília. Rodada 21, Newcastle pagando 5,50 contra o mod de 1,55 ao Manchester City. O City tem a faca e o queijo na mão, porque a situação do Newcastle não é tão boa aí. Se a gente olhar a sequência dos últimos 5 jogos, tá apanhando para cachorro morto. Apanhou pro Luton, apanhou pro Nottingham, o Liverpool aqui beleza, né? O Liverpool tá jogando até direitinho. Se a gente observar em casa, já é um pouquinho melhor, 3 vitórias e 2 derrotas. E o Manchester City, aquela consistência de 4 vitórias e uma derrota fora de casa. Porém, tá, tropa? Porém, toda a vida, entretanto, o City não é aquele City tão convincente, vou dizer pra vocês. Então, quem quiser trabalhar uma vitória seca ao City, de preferência leva para ao vivo, para ver como que eles vão se sobressair, tá? Se a gente observar aqui o cenário na classificação, o Manchester City está em terceiro, 19 jogos, venceu 12, marcou 45 gols e sofreu 21. Já que o Newcastle em nono, 20 jogos, venceu 9, marcou 39 gols e sofreu 29. Pela média de gols das equipes, o melhor cenário aqui para bilhete personalizado seria o mais de 1,5.
tá? Que é o que eu vou indicar para vocês. Pagando 1,21 para bilhete personalizado, vai ser isso daí. Como eu falei, quem quiser se arriscar um pouco mais, pegar uma odd um pouco melhor, leva pro ao vivo para buscar essa vitória seca ao Manchester City a 1,57. Para mim, eles podem sim vencer pelo futebol que eles vêm jogando comparado ao do Newcastle. Para escanteios, o Newcastle tem uma média de 5,4 e o Manchester City 4,9. Aqui eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o Newcastle 2,2 e o Manchester City 1,6. Aqui nesse caso eu vou para menos de 7 cartões na partida, porque o juiz tem uma média baixa de 3,5. Vambora que tá acabando, hein? Série A da Itália, o Monza enfrentando a Inter às 16h45. Odd 7 pro Monza contra o odd 1,50 para a Inter. Aqui mesma coisa, tá? Do Manchester City lá, mas eu vou dizer para vocês, tem muito mais equilíbrio nesse jogo do que no jogo anterior. O Monza, querendo ou não, é uma equipe que pode dar um certo trabalho para a Inter. Se a gente observar em casa, ó, menos de 3,5 nos últimos 5 jogos. É talvez o cenário ideal que eu trabalharia. Inclusive contra a Juventus, foi 2-1. A Inter ainda mais porque tem o melhor sistema defensivo do campeonato. Menos de 3,5 em 4 de 5 jogos. E a média de gols ali da Inter fica próxima a 2, tanto gols marcados quanto gols sofridos, tá? E o CV, que é o coeficiente de variação, é bem convincente, vou dizer assim para vocês, tá? O pessoal às vezes me pergunta, o que é coeficiente de variação? Isso aí eu vou ensinar vocês no meu treinamento. Vai ter esse ano aí esse módulo sobre isso, tá? A Inter tá aqui em primeiro colocado, 19 jogos, venceu 15, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 44 gols em 19 jogos e sofreu 9. Melhor sistema defensivo, como eu falei para vocês. Já o Monza aqui, ó, olha, observem isso aqui. 11º, 19 jogos, marcou 19 gols e sofreu 20. É uma equipe que sabe se defender muito bem. Pode ser que a Inter vença? Pode, a cotação tá favorável para eles. Mas o menos de 3,5 eu acredito que possa acontecer. Até porque, como a gente viu, dos últimos 5 jogos do Monza em casa aconteceu. Da Inter fora, a maioria também, 4 de 5. Então, para mim, vale o risco. Eu vou aceitar esse menos de 3,5. Pagando quanto? 1,39, hein? Uma odd bem bacaninha pra caramba. Vou fazer esse menos de 3,5 aí. Léo, seu gol nos primeiros 5, 10 minutos. Aborta o under se vocês quiserem, beleza? Agora para cantos, o Monza tem uma média de 6,2 e a Inter 3,8. Eu vou fazer mais de 3 escanteios para o Monza. Acredito que vai estar com uma cotação interessante. Já para cartões, o Monza 2,2 e a Inter 1,6. Ambos levam cartão, provavelmente aconteça. E pra gente finalizar aí, tem La Liga, rodada número 20, às 17 horas, o Betis enfrentando o Granada. Cotação 1,60 pro Betis contra o mod 5 ao Granada. O Betis, vou dizer, essa cotação me anima, tá? Porque é uma equipe mais ofensiva do que o Granada. O Granada não marca tantos gols quanto o Betis. O Betis em casa vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Uma dupla chance talvez faça sentido. Inclusive, tá? Empataram com o Girona, que vem jogando fino da bola na La Liga. Já o Granada aqui, ó, 25 derrotas. É um cenário que tá preocupante, hein? Olha aqui, dos últimos 10 jogos fora de casa, tropa. Vem mal pra caralho. Inclusive, opa, falei palavrão aqui, desculpa. Deve ter criança me assistindo. O Betis tá aqui em sétimo, 19 jogos. Venceu 6, empatou 10, perdeu só 3, uma dupla chance faça sentido. 21 gols marcados em 19 e sofreu 20. Pode ver que a média de gols não é tão alta. Menos de 3,5, não me arriscaria porque é o Granada que tá sofrendo bastante gols. Tá aqui em 19º, 19 jogos, venceu 2, marcou 22 gols em 19 e sofreu 40. Tem uma média de gols aqui de praticamente 2 gols sofridos, tá? Isso aqui é sofrido. Vou trabalhar dupla chance ao Betis. Pra mim aqui só vai dar zebra, pelo amor de Deus. Pagando 1,18 essa dupla chance pra mim faz sentido. Eu vou fazer bilhete personalizado. E para quem quiser ir trabalhar no ao vivo, odd 1,62 para a vitória do Betis, tá bacana, beleza? Para escanteios, o Betis tem uma média de 6,4 e o Granada 4 escanteios. Eu vou para Race 3 cantos para casa. O que significa? O Betis tem que fazer 3 escanteios primeiro do que o Granada. Para cartões, o Betis 1,9 e o Granada 2,8. Jogo que para mim tem uma tendência a mais de 3 cartões. Acredito que possa acontecer e vai ser a indicação do Bruxo para vocês. Fechou, minha tropa? É isso aí que o Bruxo indicaria para vocês operarem em pré-live nesse sabadão. No nosso bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai pro under e não tem jeito, tá? É isso aí, quem não quiser fazer não faz e tá tudo bem. Menos de 3,5 gols no jogo do Las Palmas e menos de 3,5 gols no jogo da Inter. Forma um bilhete com odd 1,81. Mesma coisa que eu indiquei nesses jogos para vocês. Saiu um gol muito cedo, vocês viram que vai abrir o jogo, abortem um under ali, encerrem e tá tudo bem, tá? A indicação do Bruxo para vocês é essa aí, mas pagando 1,81, para mim vale o risco. Fechou? Antes que eu vá embora, espero que vocês já tenham deixado o like aí se vocês gostaram, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito. Boa parte das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos.
Não sei porque esse preconceito contra mim, tá? Mas se vocês gostarem realmente do conteúdo, por favor, se inscreve aí, tá? Vou deixar uns salves aí pra rapaziada que me pediu, de forma muito rápida, porque o vídeo tá ficando longo. Bora lá. Primeiro salve vai pro Douglas Silva, grande abraço do Bruxo pra ti, meu amigo. Saulo de Campinas, paulista, eu São Paulino. Saulo, grande abraço do Bruxo pra ti, meu irmão. Obrigado por estar sempre presente aqui no canal. Gratidão eterna aí a ti, tá? Valeu mesmo. Loló de Niterói, hein? Que isso, hein? Loló é uma droga, hein, rapaziada? Eu tô brincando, tá? Um abraço aí pro Loló de Niterói. Tamo junto. Grande abraço pra ti, tá, irmão? Tô ligado que tu tá sempre presente, hein? Tá sempre assistindo os vídeos, sempre deixando um comentário. Gratidão mesmo, tá? Muito obrigado. Outro salve pro Erley aí de Monte Carlos, Minas Gerais. Grande abraço do Bruxo. Obrigado por me acompanhar também, irmão. Espero te ajudar aí nesse sabadão, tá? E pra finalizar, um salve aí pra Rio Branco, no Acre. Grande abraço do Bruxo pro pessoal de Rio Branco. Obrigado por me acompanharem. Não só o pessoal aí de Rio Branco, mas todo mundo, tá? Gratidão eterna a todos vocês. Espero que a gente forre muito aí nesse sabadão, se Deus quiser. Boa sorte pra gente, boa sorte pros palpites. E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto e até lá.